Vamos falar de Jim Morrison, mas de um Jim Morrison diferente, quase desconhecido. Para começo, o que fazia Jim Morrison antes dos Doors? Estudava muito e se destacava por isso. Jim Morrison começou o ensino médio na Alameda High School em 1957, na Califórnia, mas depois se mudou para o George Washington High School, na Alexandria, onde se formou em 1961. Durante os anos que Morrison passou no colégio George Washington, ele se destacou com altas notas, colocando-o por 2 anos como o aluno mais brilhante. Suas notas eram altas e acima da média nacional, com destaque para gramática e matemática. Mas isso era pouco. A quantidade de livros que ele lia era o que o revelava. Mas é impossível enumerá-las aqui. Abordaremos mais à frente somente os autores que formaram e moldaram seu pensamento. Após o ensino médio, ele frequentou a University St. Petersburg, na Flórida, onde passou a desenvolver seus talentos artísticos. Depois ele foi para a Universidade da Flórida, onde teve aulas de filosofia e psicologia das massas. 2 anos depois, transferiu-se para a Universidade da Califórnia para estudar cinema. Nesses 2 anos na Universidade da Flórida, ele tirou 2 cursos influentes no segundo trimestre. Um sobre os filósofos Montaigne, David Hume, Rousseau, Sartre, Heidegger e o favorito de Morrison, que é o Nietzsche. A escolha de tirar um curso sobre esses filósofos revela muito sobre Jim Morrison. Ele já tinha tido aulas de filosofia no colégio. Pamela conta que Jim Morrison havia escrito para ela acerca dos grandes filósofos, escrevendo um parágrafo acerca de cada um deles, de Platão até Nietzsche, introduzindo-a nas grandes ideias do pensamento ocidental. Na Universidade da Flórida, ele quis se aprofundar nesses filósofos escolhidos por ele. Quais são as influências desses filósofos no pensamento de Morrison? As perguntas e questões que Morrison pensava certamente o levou a escolher e estudar particularmente esses filósofos. Montaigne, com sua suspeição moderada, pirrônica, propõe viver com moderação, tolerância e atenção ao humano. Montaigne se interessava pela condição humana, ou seja, pelas questões inerentes à existência humana, como o medo, a dor, a alegria, a amizade, o amor e a morte. Ele acreditava que cada ser humano carrega em si a forma inteira da condição humana e que a investigação de si mesmo é uma forma de investigar a condição humana. O próximo é o filósofo David Hume. David Hume argumenta que todo conhecimento deriva da experiência sensível e que a razão por si só, por ela própria, não pode garantir verdades absolutas sobre o mundo. David Hume era um defensor do empirismo, acreditando que todo o conhecimento se baseia na experiência. Isso significa que as sensações e impressões são a fonte do conhecimento e que a razão deve estar enraizada na própria experiência. Já Rousseau foi um dos filósofos mais influentes do iluminismo e teve grande impacto na filosofia política, na educação e na concepção moderna do indivíduo e da sociedade. Suas principais questões giram em torno da liberdade, da desigualdade, da natureza humana e do contrato social. Ele acreditava que a sociedade corrompe a natureza humana, que é essencialmente boa. O próximo filósofo é o Sartre. Como afirma Sartre, o homem, enquanto jogado ao mundo, é quem desenvolve seus projetos e é o único responsável por suas ações. Para Sartre, o homem é lançado ao mundo de forma livre, cabendo somente a ele constituir a si próprio. A liberdade é total e infinita, o que não significa que não tenha limites, mas sim que jamais os encontra, diz ele. Morrison era leitor de Sartre. Colocou isso em uma de suas músicas, Riders on the Storm, numa passagem do Ser e o Nada de Sartre. Morrison não só compôs, como escreveu sobre essa questão da liberdade, no contexto não só do seu tempo, principalmente do seu tempo, mas que ela tem uma pretensão de ser aquela forma de que a aspiração da liberdade se pauta justamente naquela frase lapidar de Sartre, que diz que estamos condenados à liberdade. Portanto, ao escolher-se a si próprio, se escolhe todos os homens, pois essa responsabilidade não se restringe ao indivíduo, ela se estende a toda a humanidade. O sujeito é responsável por si mesmo e pelos outros.
Em seguida vem o filósofo Heidegger. As questões centrais da filosofia de Heidegger giram em torno do ser. Para Heidegger, o ser humano está sempre procurando algo além de si mesmo. Seu verdadeiro ser consiste em objetivar aquilo que ainda não é. Assim, o desvio de cada indivíduo do seu projeto essencial em favor das preocupações cotidianas que o distraem e perturbam, confunde-o com a massa coletiva. Para Heidegger, a vida cotidiana faz do homem um ser preguiçoso e cansado de si próprio, que, acovardado diante das pressões sociais, acaba preferindo vegetar na banalidade e no anonimato, pensando e vivendo por meio de ideias e sentimentos acabados e inalteráveis, como ente exilado de si mesmo e do ser. Outro filósofo que influenciou Morrison foi Albert Camus. Camus aborda a questão do absurdo, do estranhamento. O estranhamento da realidade ocasionada pelo choque entre a percepção da mecanicidade de ações da vida e a falta de sentido dessas mesmas ações repetidas cotidianamente. Camus explora a ideia de que, em certo sentido, todos nós somos estranhos neste mundo, estranhos à nossa própria existência e ao universo que nos cerca. Numa esquina qualquer, o sentimento de estranhamento pode bater no rosto de um homem qualquer, diz Camus. É a sensação do estranhamento, do absurdo frente à ausência de lógica na repetição mecânica dos atos. É fácil perceber a influência de Camus em duas composições de Morrison, como People Strange e Strange Days, que falam do estranhamento. O segundo curso tirado por Morrison na Universidade da Flórida trata-se do comportamento coletivo, a psicologia das massas. Nesse curso, Morrison irá estudar os principais autores sobre o comportamento das massas, como Freud, Gustave Le Bon, Reich, Theodor Adorno, Elias Canetti, Erich Hofer e Hannah Arendt. Gustave Le Bon, no seu livro Psicologia das Massas, uma das primeiras obras a analisar o comportamento das multidões, argumenta que os indivíduos, quando se integram à multidão, o nível intelectual médio delas cai. As massas reagem mais a imagens e emoções do que a argumentos lógicos e tendem a pensar em termos absolutos e dualistas, como bem e mal, amigo, inimigo. Le Bon enfatiza que as multidões são guiadas pelos líderes ou gurus que apelam à emoção e não à razão, com linguagem moralizante. Freud, no seu livro Psicologia das Massas e Análise do Eu, investiga como os indivíduos renunciam à sua identidade individual e se integram em uma massa, enfatizando a influência da figura do guru, do líder, que arrasta a multidão. O líder era visto como uma figura idealizada, quase um substituto do pai. O vínculo entre a massa e o líder ou guru é baseado em laços libidinais, inconscientes, como admiração, submissão. A massa se mantém coesa por essa identificação com o seu guru entre os seus próprios membros. O Reich, no seu livro A Psicologia das Massas do Fascismo, examina como os fatores psicológicos e sexuais contribuem para a submissão das massas em regimes autoritários e totalitários, com forte apelo a figuras que encarnam discursos moralizantes. Elias Canetti, por sua vez, em seu livro Massas e Poder, é um estudo abrangente sobre a formação e o comportamento das massas. Explora seu vínculo com o poder e suas dinâmicas sociais, políticas e antropológicas, destacando aspectos primitivos dos agrupamentos humanos e a paranoia. Ortega y Gasset, em A Rebelião das Massas, discute o fenômeno da massificação e ascensão do homem-massa, conformista, incapaz de pensamento crítico, que rejeita a tradição e a complexidade cultural em favor de uma visão simplificada e autoritária da realidade. Hannah Arendt, em Origem do Totalitarismo, analisa como as massas desempenham um papel central no surgimento de regimes totalitários, sendo instrumentalizadas por ideologias políticas extremas. Theodor Adorno, em A Teoria Freudiana e o Padrão da Propaganda Fascista,
O livro consiste em uma interpretação dinâmica das descrições lenociniosas da consciência de massa, os mecanismos e conflitos instintuais envolvidos que desempenham de forma evidente um papel cada vez mais importante da sociedade de massas. Analisa como os regimes fascistas exploram os mecanismos inconscientes descritos por Freud para manipular as massas. Eric Hoffer, no seu livro The True Believer, Thoughts on the Nature of Mass Movement, analisa que na sociedade de massas há menos espaço para reflexão crítica. As pessoas se movem por slogans, palavras de ordens e ideologias simplificadas. A dúvida é substituída pela certeza absoluta, um traço típico dos movimentos de massas perigosos. Ainda dentro desse quadro de formação de Morrison, mais 4 autores exerceram grande influência no pensamento de Morrison, que é o Norman Oliver Brown, Colin Wilson, Joseph Campbell e William Blake. O livro do Norman Oliver Brown, A Vida contra a Morte, é uma obra complexa e interdisciplinar que mistura psicanálise freudiana, filosofia, história, literatura e crítica cultural. Brown propõe uma leitura radical da história humana a partir das tensões entre a pulsão de vida, Eros, e a pulsão de morte, Thanatos, conceitos centrais da metapsicologia de Freud. Já o livro Outsider, de Colin Wilson, é uma investigação filosófica literária sobre a figura do outsider, o indivíduo à margem da sociedade que não se encaixa nos valores convencionais. O outsider está em busca de um sentido mais profundo da existência, mas é incapaz de encontrá-lo nas normas e instituições sociais. Colin Wilson investiga essa figura por meio de uma análise profunda dos escritores, poetas, filósofos e artistas que exemplificam esse tipo psicológico. O Casamento do Céu e do Inferno, de William Blake, essa obra é um marco do pensamento místico e libertário. Ela antecipa ideias que seriam retomadas por filósofos como Nietzsche e influenciou fortemente poetas, artistas e pensadores modernos. Blake propõe uma revolução espiritual baseada na imaginação, no desejo e na reconciliação dos opostos. O livro O Herói de Mil Faces, do Joseph Campbell, trata do conceito do monomito, ou jornada do herói. Nele, Campbell analisa mitos e histórias de diferentes culturas ao redor do mundo e identifica um padrão comum da narrativa do herói. Campbell usa essa expressão, o herói de mil faces, para mostrar que, embora os heróis apareçam com rostos, nomes e detalhes diferentes em culturas diferentes, eles compartilham o mesmo padrão estrutural profundo, a jornada do herói, que se manifesta de muitas maneiras, como se tivesse mil faces. Dito isso, falta mencionar mais um filósofo que foi imprescindível para Jim Morrison, que é o filósofo Nietzsche. Nietzsche foi a maior influência de Morrison. O nascimento da tragédia de Nietzsche deu a Morrison todas as bases para que ele desenvolvesse não só um modelo estético, mas um modo de ser artista. Um poeta embriagado pelo dionisíaco que busca ordenar os elementos da dissociação original em meio à desordem, na paixão e no mistério da existência. Morrison transformou a filosofia de Nietzsche em rock poético performático, criando um coro artístico que é ao mesmo tempo ritual, confissão e desafio ao status quo. O livro propõe uma visão de arte, especialmente na tragédia grega, como resultado da tensão entre duas forças, o apolíneo, a ordem, medida e racionalidade, e o dionisíaco, êxtase, embriaguez, instinto. Essa oposição marcou profundamente a forma como Morrison entendeu e expressou sua própria arte. Morrison enxergava a arte como uma forma de revelação existencial, semelhante à função do teatro trágico grego em Nietzsche, ao expor as profundezas sombrias da condição humana. A presença de Morrison no palco é intensamente ritualística, orgiástica e provocadora, incorporando a ideia nietzschiana de que a arte mais profunda nasce do sofrimento e do êxtase. Na tragédia grega, Nietzsche viu mais do que uma forma artística, viu uma verdade vital. Ali, no entrelaçamento entre o apolíneo e o dionisíaco, descobriu a essência da existência humana, o sonho e o delírio, a máscara e o êxtase.
E Morrison, ao lê-lo, parece ter reconhecido a si mesmo, não como intérprete, mas como herdeiro. O palco para Morrison não era mera plataforma, era um altar. Cada performance sua era um ritual dionisíaco, em que o corpo do cantor era veículo para forças mais antigas, mais profundas, mais indomáveis. Ao dançar, vociferar, provocar e declamar, ele encenava a tragédia original, o nascimento da beleza a partir da dor, da arte como modelação a partir da ruptura. A influência de Nietzsche sobre Morrison está em tudo na sua obra, tudo. Está em suas composições, está nos seus livros, principalmente no livro Os Lords e as Novas Criaturas. Os Lords, com o subtítulo Notas sobre Visão, pode ser visto como um trabalho apolíneo, devido ao seu conteúdo e sua forma oracular. Enquanto que as Novas Criaturas, em sua evocação de um mundo primal, pode ser chamada de dionisíaco. Filosoficamente, o conceito de Lords, os senhores, que na verdade aparece em ambos os volumes, refere-se à vontade de poder. É tornar-se o que Nietzsche chama de o além do homem. Nas suas composições, é fácil perceber a influência de Nietzsche. Na misteriosa Break on Truth e The Other Side, nota-se que ela vem do livro Assim Falou Zaratustra, do conceito do além do homem, quando Nietzsche diz que o homem é uma corda estendida entre o animal e o além do homem. É uma corda sobre o abismo, um perigoso atravessar para o outro lado. O Rei Lagarto surgiu, segundo o próprio Morrison, de uma inspiração em Nietzsche, do aforismo de Além do Bem e do Mal, que diz: tudo que existe no homem de animal, predador e réptil é da mesma forma que seu oposto, útil para elevar o nível da espécie humana. Na enigmática The End, Morrison afirma que a inspiração veio da visão de Nietzsche sobre Sófocles, a tragédia de Édipo, o herói que vence a esfinge, as leis e a moral e que continua a irradiar seus efeitos mesmo depois da morte. As ideias e imagens utilizadas por Nietzsche ao analisar Sófocles e Édipo na origem da tragédia foram trabalhadas e retrabalhadas diversas vezes por Morrison em muitas das suas letras e poemas. Também em The End aparece pela primeira vez uma ideia que Morrison expressou fragmentariamente em diversas músicas, poemas e entrevistas. A imagem da serpente, que acabou se revelando bastante próxima a imagens utilizadas por Nietzsche, em especial no Zaratustra. A serpente, o Devi, gigantesca, 7 milhas, velha e com sua pele fria, no seu eterno movimento peristáltico, devorando a história, digerindo o poder e carregando nas rachaduras de suas escamas o passado e o futuro. Assim como Zaratustra no Portal da Visão e do Enigma morde a cabeça da cobra, que é o niilismo, que o sufocava e afirma o Devi. Morrison monta a serpente e beija na boca, sem medo, pois ao demonstrar medo, se é engolido por ela. Montar a serpente é afirmar. A serpente incorpora todos os medos, diz Nietzsche. Na celebração do lagarto, esse poema é permeado de referências de Nietzsche. Quando Morrison pergunta no poema quem participará da caçada, você encontrará no livro do Nietzsche, Além do Bem e do Mal, Nietzsche falando que é preciso coragem para entrar nesta floresta escura da alma humana e seus confins para fazer a grande caçada e descobrir suas possibilidades ainda inexploradas. Por sua vez, é um poema longo. O poema é uma ótima introdução à obra de Morrison, tanto pelo estilo como pelos temas que contém. O movimento constante, a viagem, o exílio, a fuga das mães cidades para as profundezas da floresta escura e do delírio, o retorno às cidades mães, os bandos, os deuses, os animais e o constante convite ao ataque e à subversão, lembrando em algumas passagens os ritmos de Zaratustra de Nietzsche. Nas oscilações alto-baixo, frio, quente, velocidade, demora. Morrison encarava esse longo poema como um puro drama, segundo ele afirmou. Quando Morrison diz, eu sou o guia para o labirinto, ela surge inspirada em Nietzsche. Nietzsche diz, eu sou o teu labirinto, o homem que sabe encontrar o fio de todos os labirintos. Além da obra poética de Morrison, reunida em 3 livros, sendo um publicado quando era vivo e 2 publicados póstumamente,
como Os Lords e as Novas Criaturas, Abismos, Os Últimos Escritos, todos já traduzidos para o português, Morrison também escreveu vários ensaios, como ensaios sobre neuroses sexuais, ensaios sobre a visão e ensaios sobre a espera de Godot.